E a prisão preventiva do prefeito Walmir de Francisquinho causou um reboliço na cidade de Itabaiana, tanto no âmbito político quanto no âmbito administrativo. A TV Atalaia, nós aqui de todo o jornalismo da TV Atalaia, tem procurado sempre ouvir os dois lados. Ouvimos os advogados, a defesa de Walmir de Francisquinho, já ouvimos também o procurador do município, o subprocurador, sempre tentando trazer uma explicação para você, telespectador da TV Atalaia. E hoje nós convidamos dois vereadores, um da situação e outro da oposição. Vamos para cá, me acompanhe. Estamos aqui com o Marcos Oliveira, que é vereador da situação, correto? E o João Cândido, que é vereador da oposição. Obrigado pela presença de vocês. Você é do partido? Sou do PTC. E PSB. Como é que está lá a situação em Itabaiana? Porque na semana passada foi aquele rebuliço todo, claro, por causa da prisão, e depois vieram informações de que o mercado municipal, não o Matadouro, estaria fechado, e essas coisas todas. Administrativamente a situação estava ruim, vamos colocar a vice-prefeita. Vou começar com o vereador da situação. Como é que está a situação real da cidade de Itabaiana? Extremamente triste. A gente não esperava, obviamente, a prisão de um prefeito sem que o mesmo tenha nem sido ouvido dentro deste inquérito policial. E aí a gente se depara com algumas contradições. E como eu também sou advogado, eu creio que a prisão seria a última ratio, né, dentro de todo o Código de Processo Penal traz, inclusive com outras medidas diversas da prisão, para se poder combater qualquer tipo de irregularidade que achasse que estava tendo naquela localidade em Itabaiana. Então a cidade foi pega extremamente de surpresa, os seus amigos ligando, as pessoas se manifestando, sem entender, inclusive, muito bem, até porque na própria coletiva de imprensa foi posto de que todas as provas já estavam produzidas. Então, se todas as provas já estavam produzidas, deixasse para que na instrução criminal, com a ouvida oitiva do próprio prefeito, depois que tivesse alguma coisa mais, né, estruturada, pudesse fazer qualquer tipo de pedido nesse sentido. Então, a cidade está extremamente comovida. A cidade está, né, sem esperar que isso poderia ter acontecido com seu líder, com o prefeito, a autoridade constituída, né, que ganhou inclusive a reeleição com a maior diferença histórica para o seu adversário nas últimas eleições. Vereador João Cândido, não é isso? Como a oposição tem acompanhado este caso da prisão lá na Câmara de Vereadores, que os vereadores têm pedido? Olha, tirando o lado sentimental, óbvio que ninguém gostaria de ver o seu prefeito, inclusive eu votei também, hoje nós divergimos politicamente, ninguém gostaria em Itabaiana. Mas tirando esse lado, nós temos que pensar na governabilidade. Um Itabaiana, uma cidade de 100 mil habitantes, que está vivendo um caos. Com o fechamento do Matadouro, com o fechamento do mercado, que depois foi reaberto, os dois mercados, viram a questão como se deu, né? E nós estamos sem saber em recorrer. Na realidade, hoje, ninguém sabe, ninguém assina um documento dizendo por que fechou o mercado, por que fechou o Matadouro, e na realidade o que nós queremos é a governabilidade, com a posse da vice-prefeita, que já deveria ter ocorrido. Nós tínhamos hoje, eu tive uma audiência com o presidente da Câmara, que ficou de dar uma resposta, e ele infelizmente disse que não tem nada porque ela já tomou posse. Na realidade tem que ser dado posse, porque a ela compete, né, como assim diz a nossa carta, a Constituição e a Lei Orgânica, que tem até 10 dias ela tomar posse. Nós estamos aguardando e vamos ver agora que a vice-prefeita também já documentou, dizendo que está apta a assumir o seu papel de vice-prefeito, como assim diz a Lei Orgânica, e nós estamos aguardando, infelizmente, essa definição. O povo de Itabaiana, a cidade de Itabaiana, não se permite viver sem o seu administrador. No caso do impeachment do prefeito, seu Walmir, que está com essa questão, essa pendência jurídica, nós estamos aguardando o desenvolvimento e o trabalho desenvolvido pelo prefeito, no caso a vice-prefeita Carminha, até que se solucione essa situação com o prefeito, que ele possa retornar, se assim a justiça entender. A vice-prefeita, que é irmã Carminha da Mendonça, deputada. que é irmã da deputada Maria Mendonça. A cidade está sem governo, como disse o vereador João Cândido? Primeiro, para esclarecer, o mercado municipal em momento algum foi fechado. Pelo contrário, há uma questão que na sexta-feira só se abre um mercado municipal, obviamente. Isso é histórico no nosso município. No sábado, o mercado municipal foi aberto e os marchantes conseguiram abater seus animais em outras localidades e a feira ocorreu normalmente. E os serviços, obviamente, essenciais continuam extremamente plenos, extremamente ativos no município de Itabaiana. Não há esse sentimento de caos no município de Itabaiana, mas a gente entende também, né, que no prazo legal a própria Câmara, né, oficiará a vice-prefeita para que ela possa,
tomar a sua... E qual seria esse prazo legal? Existe a gente um prazo? faz a interpretação dos 10 dias previstos na Constituição Estadual, que são 10 dias previstos do afastamento, né, de qual cargo seria, no caso, do prefeito municipal de Itabaiana. Então, na sexta-feira, muito provavelmente, se não se resolver esse imbróglio, a vice-prefeita poderá tomar posse, ou se a Justiça, né, anteriormente se manifestar nesse sentido, o acatamento será de imediato, porque aqui a gente acredita na Justiça do Estado de Sergipe, a gente acredita no povo de Itabaiana e o que a gente quer é, obviamente, cada vez mais o melhor para aquela gente que preste-se os serviços e que a gente possa resolver esses problemas. Uma pergunta rapidamente para os dois vereadores, é o seguinte, o prefeito está sendo acusado de desvios de taxas do matadouro, certo? Correto? Todos os dois concordam. Essas taxas, vocês sabiam do pagamento dessas taxas, vocês como vereadores, tanto da oposição à situação? Mas rapidamente, você responde daqui a pouco que eu vou ao recado da Maratá. A gente volta à nossa conversa com os vereadores lá da cidade de Itabaiana. A pergunta que eu deixei no ar foi a seguinte, com relação às taxas do matadouro, que são pagas, ainda devem continuar sendo pagas, não porque o matadouro está fechado, não é isso? Mas eram pagas lá para a prefeitura. O que é que a Câmara de Vereadores sabe sobre essas taxas? Vereador João Cândido. Antes eu vou responder ao meu colega, que é advogado, como ele bem frisou, que é lamentável que, como ele é líder do prefeito, ele admita que só na sexta-feira dará posse à vice. Olha, num interstício de 10 dias, passar sem um administrador, porque nós sabemos com o impedimento do prefeito que está preso, quem está administrando a cidade? Como é que se admite que uma cidade tenha que permanecer 10 dias porque o entendimento do líder do prefeito e do presidente da Câmara... Mas existe uma lei que determina isso? Até 10 dias. E nós já nos comprometemos, eu e o vereador Zé Roberto, apresentamos um documento subscrito por vários outros vereadores, exigindo a posse, solicitando a posse. A vice-prefeita Carminha Mendonça também já foi pessoalmente à Câmara de Vereadores, colocou através de ofício dizendo que já estava apta para assumir de imediato. Itabaiana é 100 mil habitantes, Itabaiana não é um lugarejo, Itabaiana é uma cidade a mais próspera do interior e necessita do seu administrador, seja por um dia, 2 dias, mas que exerça o seu papel constitucional, que assuma de imediato e não esperar sexta-feira, porque tem até 10 dias. Ora, isso é uma situação lamentável para o nosso município. Quanto às taxas, nós sabemos que ela é cobrada, sempre foi cobrada, mas em desatino, como foi demonstrado agora, e agora tem que a defesa do prefeito provar onde está o dinheiro, o quanto entrava, os R$17 e os 40. Isso é uma situação jurídica que vai ter que ser solucionada. É por isso que... A Câmara de Vereadores nunca acompanhou esse caso? Não, porque aí é uma questão estritamente do Executivo. O Executivo é quem determina, ela é quem cobra. A Câmara... A Câmara de Vereadores, tanto os vereadores de situação e de oposição, são a favor do matadouro lá na cidade? Sim, óbvio que tem que ser. Tanto da oposição? Claro, com certeza. Os 14 vereadores, todos são favoráveis que continue por causa dos valores que são cobrados e nós queremos sim funcionando. É por isso que nós, eu, o vereador Zé Roberto e outros vereadores, acompanhamos os marchantes, os Magaref, as fateiras, todos ao Ministério Público e à Justiça, solicitando, pedindo encarecidamente para que seja reaberto de imediato. Para a gente encerrar com a palavra o vereador da situação. Veja bem, o matadouro público do município de Itabaiana funciona há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, como uma cooperativa irregular. E o que seria isso? Os valores arrecadados, eles servem para ser pagos aos magarefes, às fateiras, à limpeza, a toda a questão estrutural daquele matadouro. E isso foi feito por todas as administrações anteriores. O único prefeito que se preocupou em recolher a taxa que é prevista no Código Tributário Municipal, que foi aprovado inclusive por esse vereador e pelos vereadores que estão nessa legislatura, tratada em um FM, inclusive, referente aos R$17,15, foi o prefeito Valmir de Francisquinho. E o prefeito Valmir de Francisquinho, como é que isso acontece? Essa taxa é depositada nos cofres públicos e aquele restante que se querem passar, que seria desviado, esse valor ele serviu para pagar e remunerar toda aquela logística que compõe o matadouro. A gente tem que fazer uma discussão, inclusive, política. Os outros prefeitos do município, dos estados do Sergipe, como é que vão se portar diante dessa situação? Os outros matadouros que assim funcionam, como é que se vão se portar? A gente, inclusive, pediu ajuda do próprio Ministério Público para que nomeie-se um interventor o quanto antes, para que o matadouro possa operar, o município arrecada o seu imposto e o restante dos valores, eles irão, obviamente, fazer essa remuneração, pagar o pessoal, e a gente poder reabrir o quanto antes. É de interesse de todos. Só uma contradição dos vereadores de oposição, há um projeto que é o selo de inspeção municipal que são manifestamente contra e eles servem, inclusive, para inspecionar a carne daquele matadouro. Obrigado, vereador Marcos. Obrigado, vereador João Cândido, pela participação. Obrigado a vocês.